Nós vamos avançar aqui com relação ao C de circuitos e vamos falar sobre circuitos RL, RC, RLC, beleza? Pessoal, vocês perceberam que nos conteúdos passados, um circuito, perdão, um circuito, ele tem a finalidade de o quê? Por exemplo, a resistência é o quê? É não deixar com que haja fluxo livre de corrente. Capacitor, armazenamento de cargas, certo? E indutor, armazenamento de campo magnético. Beleza. Até aí, alguma dúvida? Ou tudo tranquilo até agora? Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho um circuito, e deixe-me ver aqui se eu pego um exercício para ilustrar para vocês como que vai funcionar, certo? Vou pegar aqui um exercício antes para vocês. A gente é melhor fazendo, né, do que simplesmente falando. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim, né? Sim. Beleza. Sim, tô vendo. Beleza. Eu vou começar fazendo um circuito RC. Como eu disse para vocês, o capacitor ele tem a finalidade de armazenar cargas elétricas, certo? Beleza. É por isso que existe na indústria o termo banco de capacitores, certo? Porque quando um capacitor descarrega, o outro está carregado, enviando energia para que aquela máquina ou qualquer aquele procedimento industrial possa acontecer. Pois muito bem. Num caso de um circuito do tipo RC, a equação que vai definir a voltagem ou a alimentação do circuito é através desse tipo aqui, ó. Tensão final, tensão inicial, menos E elevado a menos T, que é o tempo, dividido por tal, que é a constante de tempo para carregar o circuito, e esse E é o número de Euler, né, que a gente tem na matemática, que vale aproximadamente 2,718. Alguém não sabe isso? Isso aqui é aproximadamente, certo? Alguém lembrou desse número? Alguém lembrou desse fato aqui? Sim ou não? Ou nunca tinha visto? Porque aí vocês vão me falando para mim ir norteando o que eu vou falando, beleza? Pessoal, até agora tudo bem aqui? Não, nunca tinha ouvido falar disso, não. Certo. Aí tem uma pessoa que uma vez me perguntou, professor, como que a gente obtém essa equação aqui? Isso aqui, para não confundir com I, isso aqui é 1, tá? Hein, professor? Beleza. Pois não. Eu não tô muito lembrado Sim. sobre esse negócio aí. Você pode ver, tipo assim, me dar uma explicação a mais? Desse número aqui que você fala? Isso mesmo. Esse, Número, esse Ezinho. certo. Esse número nasceu da seguinte sequência. Tinha 1 mais 1 sobre x elevado a x. O matemático que observou essa função primeiro foi Leonhard Euler. Certo? Beleza. Através do quê? Ele fez o quê? Eu vou chamar aqui de D. Certo? Muito bem. Através de uma sequência de números,
em que eu tinha, por exemplo, vamos começar aqui, x igual a 1. X igual a 1. Então, D1, como que vai ficar? No lugar de x, eu vou substituir por 1, certo? Então, fica 1 mais 1 dividido por 1 elevado a 1. Como que fica? Aqui fica 1 mais 1, 2. 2 elevado a 1, 2. Para x igual a 2. 2 igual a 2. O que nós temos? D2. Segundo termo da sequência. Nós vamos ter aqui 1 mais 1 dividido por 2 elevado ao quadrado. Certo? Certo. Então, isso aqui vai ser o quê? 1 dividido por 2, 0,5. Mais 1 é 1 elevado a 0,5 elevado ao quadrado. Pergunto a vocês, alguém tem calculadora científica? E eu acho que eu tenho aqui. Pega aí para mim, por favor. Você vai me ajudando. Para me demonstrar isso aqui, para me chegar nessa equação aqui para vocês. Tá bom? Certo. Beleza. É Quanto? só falar. 1,05 elevado ao quadrado dá quanto? 0,5 elevado ao quadrado. 1,1025. Como é que é? 1,1025. 1,1025. Isso. Beleza. Então, pessoal, Euler foi vendo o seguinte, que quanto mais esse x, ele o quê? Ele estava aumentando, o valor tendia a um valor de 2 e 3. Quando ele chegou em x igual a 1000, onde ficava assim, ó, d de 1000 era igual a 1 mais 1 dividido por 1000 elevado a 1000. Esse valor aproximadamente 2,718. Certo? Ele fez toda essa sequência. Começou com 1, com 2, com 3, com 50, com 100, e até chegar a esse valor aqui, que ele viu que estava convergindo para esse valor. Certo? Tudo bem, pessoal? Isso aqui, esse E, é chamado, vou melhorar aqui, esse E é chamado de número de Euler. Número de Euler. Certo? E ele fica em aproximadamente o seu valor determinado 2,718. Essa foi a origem desse número, certo? Tem mais aqui, mas geralmente nós aceitamos 2,71 ou 718, beleza? Vocês entenderam o que eu falei aqui? Isso aqui é uma série, é uma sequência, certo? Isso aqui, quem faz é computador. Isso aqui é programa. Quem faz isso aqui em velocidades muito elevadas. Por exemplo, nós temos um programa
se chama MATLAB. Alguém já ouviu falar dele? Não. MATLAB. É um programa em que você escreve diversas funções matemáticas. E quando você escreve essa função aqui e pede para que ele faça o cálculo até 1000 vezes, ele vai chegar a esse valor. Aonde que a gente observa isso, professor? Em microprocessadores, certo? Quando eu, por exemplo, quero calcular a carga de um circuito, a gente utiliza o quê? Esse número a partir do quê? Do cálculo da tensão, se for um circuito RC, certo? Esse número aqui já é determinado. O MATLAB, ele calcula, através de uma série de sequências em nanosegundos, muito rápido, o cálculo dessa função aqui, e chega a esse valor determinado aqui. Certo, pessoal? Isso aqui, quem faz é programa, beleza? Tudo isso aqui vem o quê? Software que calcula isso aqui pra gente, beleza? Todo mundo entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu? Peraí, no caso, a lei de Euler, ela é o quê? Ela é um cálculo de um computador? Não. O número de Euler é um resultado de um cálculo desta sequência aqui, ó, em que ela tende a valores muito elevados, certo? Ele chega entre o intervalo entre 2 e 3, certo? Quando chega a um valor depois de 1000, chegando a 1000, ele tende a esse valor aqui, ó, 2,718, certo? Ele chega a esse valor entre 2 e 3, certo? Ele é muito útil no cálculo, por exemplo, de correntes em circuitos indutivos, que nós temos que utilizar ele, certo? Em, por exemplo, juros, né, que banco faz. Geralmente, banco, ele usa a fórmula de montante assim, ó. Montante é igual a capital, o número de Euler, elevado à taxa, vezes a quantidade de sequências que você quer calcular para chegar a um determinado montante. E olha o número de Euler aqui. Os programas de computador que a gente utiliza hoje se espelham no quê? Tem o número de Euler que faz isso aqui, tudo isso aqui para a gente, no cálculo aqui do caso, um montante, que é um exemplo prático que a gente presencia nos dias de hoje, beleza? Todo mundo entendeu aqui? Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Sim, aham. Agora sim. Beleza? Beleza. Então, nós temos o MATLAB, que é um software, né, muito pesado, mas ele é muito bom, ele faz muita coisa, e ele utiliza o quê? Se você um dia escrever essa sequência do número de Euler lá, ele vai chegar a esse valor de 2,718. Beleza? Pode apagar isso aqui, pessoal? Isso era só um rascunho, pode? Pode apagar isso aqui? Pode. Pessoal, beleza. Vou precisar disso aqui. Beleza. Esse tal aqui, que é a nossa letra grega, tal, é o tempo necessário que é a constante para que o capacitor carregue. Ela é calculada pela resistência ligada ao capacitor, certo? Então, aqui é resistência, aqui é a capacitância, certo? Beleza, pessoal? Todo Beleza. mundo? Beleza. Então, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês para que vocês vejam como que funciona na prática isso aqui. Diz assim: um técnico em eletrotécnica busca montar um circuito RC, certo? Então ele quer ter carga para armazenar essa carga para utilizar essa fonte de energia para alguma coisa. Sabe-se que o técnico dispõe de um capacitor cuja capacitância C é de 2 farad, com um resistor de 5. Sabe-se que a tensão inicial que fora fornecida para o circuito é
12 volts. Com o tempo, o capacitor acumula a carga e a tensão irá reduzir para 4 volts. Ou seja, se aqui a tensão final for menor, significa que o capacitor foi o quê? Carregado, certo? Essa equação aqui, pessoal, como vocês não viram cálculo diferencial integral, que é derivada integral, vocês têm que aceitar ela dessa forma aqui, tá? Mas ela é completamente demonstrada, tá? Mas para isso, vocês precisariam de cálculo diferencial integral, tá? Mas ela é muito útil para determinar o tempo que um capacitor vai ser carregado. Sabendo disso, quanto tempo o técnico terá que medir para que o capacitor carregue novamente? Beleza. Pergunto a vocês, qual que é a minha tensão final? 4, certo? Uhum. Também de acordo com a minha equação aqui, 4. Minha tensão inicial, 12. 12. Multiplicando por 1, menos o número de Euler, certo? Menos o tempo que vai levar para me carregar o meu capacitor, que é um T, dividido pela minha constante tal. Beleza. Eu posso calcular de antemão a minha constante tal, que é o tempo que o quê? O meu capacitor vai carregar. Eu sei que a minha capacitância aqui é de 2 e a minha resistência é de 5. Então, a minha constante capacitiva vai ser de 10 segundos. Aí você pergunta assim, mas professor, é o tempo necessário para que o capacitor carregue? Não, é o tempo total em que a energia foi acumulada aqui, eu posso retirar essa energia para algum outro equipamento, certo? É o tempo que eu tenho para o quê? Utilizar essa energia para qualquer outra coisa, ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4. O meu 12 está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Igual a 1 menos número de Euler menos o Tzinho dividido por tal. Isso aqui é um expoente. Se eu dividir 4 por 12, se eu dividir aqui por 4, aqui vai dar 1/3, certo? Certo. E aqui eu tenho 1 menos T elevado a menos T. E já vou substituir o meu tal aqui por 10, dividido aqui por 10. Beleza. Eu tenho aqui 1/3. E vou fazer o quê? Esse 1 está aqui positivo, ele passa para o outro lado o quê? Negativo. E fico com a minha exponencial. Vai dar menos T dividido por 10. Beleza. Isso aqui é uma fração. Vocês concordam comigo que eu posso escrever assim, ó, 1/3. E como a minha base é 3, esse 1 eu posso falar que é menos 3 dividido por 3? Sim ou não? Por quê? Por quê? Eu vou pegar aqui, ó, mini múltiplo comum, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. É como se tivesse que dividir por 1. 3 dividido por 1, 3. Vezes menos 1, menos 3. Então, isso aqui fica o quê? Menos 2/3, certo? Fração.
Eu posso falar que isso aqui, esse 3 dividido por 3 aqui, não é a mesma coisa que esse menos 1 aqui? Sim ou não? 3 dividido por 3 é quanto? Menos 1. Menos 1. Isso. E como que fica? 1 menos 3. Menos 2. E eu pego a fração de baixo, menos 3. Olha só. Mesma coisa. Certo? Só que você aqui tirou o mínimo e aqui não. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui 4 dividido por 6. Menos 1. Qual que é o meu número aqui embaixo? Aqui. 6, certo? Eu não posso falar que é 4/6 menos. Eu posso pensar que esse 1 é 6 dividido por 6? Porque tem que ter o quê? O mesmo denominador. E aí, só fazer o quê? A operação do numerador, que é a parte de cima. 4 menos 6, menos 2/6. Não é mais fácil assim, pessoal? Ou vocês preferem tirar o mínimo? Assim fica mais fácil. Esse aqui é corta caminho, certo? Assim eu achei fácil também. Beleza, podem utilizar essa técnica aqui em vez de utilizar o mínimo, viu? Sempre com... Professor, qual que você acha mais melhor? Eu utilizo essa aqui, por exemplo. Se eu sei que aqui embaixo é 3, como que eu chego a menos 1? É menos 3 dividido por 3. Quanto que é menos 3 dividido por 3? Menos 1. Isso. E fica o quê? 1 menos 3, menos 2. E repito o quê? A parte de baixo, certo? Certo. Então fica aqui mais fácil. Beleza. E aqui fica menos 2/3. Então, eu vou substituir na equação de cima. Então, fica menos 2/3 igual menos e elevado a menos t sobre 10. Pergunto. Tem o quê? Menos dos dois lados, certo? Certo. Eu posso fazer assim, ó, multiplicar por menos 1 para ficar tudo positivo? Sim ou não? Ué, eu acho que sim, eu não sei. Sim, posso. Porque aí eu quero que fique tudo positivo. Sabe por quê? Porque como aqui é menos e aqui é menos, se eu multiplicar por menos 1, fica mais aqui e mais aqui. É bom trabalhar sempre com o quê? Valores positivos. Se você puder. Sempre. É igual o meu professor de matemática fazia, ele sempre fazia isso aí. Multiplicava menos 1 para ficar positivo tudo. Isso, sempre é dessa forma. Sempre tratar com o quê? Melhor possível com número positivo. Certo? Beleza. Aqui, cheguei nessa expressão. Cheguei nessa expressão. O que acontece? Pessoal, fica em voga isso aqui. Quando o exercício não te der nenhum dado, então pode deixar isso aqui, certo? Mas ele te deu um dado. E aí, o que que acontece? O que que é esse ln, professor? Vocês se lembram de função exponencial? Em que eu tenho, por exemplo, eu tenho 2x e eu tenho aqui um 8. Qual que tem que ser o meu valor de x aqui para dar igual a 8? Seu valor de x? Isso. Tem que ser o quê? 3. Por quê? 2 elevado a 2 ao 3. cubo, É. 8. Certo? Vamos lá de novo. Eu tenho um 2 aqui elevado a x. E aqui tem que dar o quê? Vamos supor aqui 16. Quanto que tem que ser o meu x aqui? 4. Por quê? 4. 2 elevado a 4. 16. 16. Professor, eu não estou sabendo o valor de x. Aqui, que você fala, É. é o número que você multiplicado aqui em cima
vai dar o quê? A base aqui do lado. Por exemplo, Certo. eu tenho 2 elevado a x, certo? Uhum. Igual a 8. Certo. 8, eu não posso dizer que é 2 vezes 2 vezes 2? Sim ou não? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quantas vezes o 2 foi repetido aqui para dar 8? 3, não é? Não é 2 vezes 2 vezes 2? É. Então, x tem que ser quanto? Ah, 3. Porque se eu levar o 2 ao cubo, ele vai dar o quê? 8. A mesma coisa aqui. Por exemplo, eu tenho um 2x e que ele me dá o quê? 16. Certo? Qual o número x aqui que eu tenho que colocar aqui se eu elevar ele a 2, que dá 16? 4. Por quê? Porque 16 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, quantos 2, né? Quanto que tem aqui na base 2, que vai ter que me dar o meu 16? 4. 1, 2, 3, 4. Então, meu x aqui é igual ao quê? A 4. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? sim. Sim. Agora Entendi. entenderam, né? Não, potência eu já sabia. Não tem como esquecer, não. No sexto ano, o professor me obrigou a fazer tabuada de potência do 1 ao 10 na mão. E, Um por um, número por número. Extenso assim, não. e é desse jeito. Potenciação é Mas isso. não. Por exemplo, os circuitos hoje, por exemplo, o processador, eles trabalham numa faixa etária, por exemplo, de 2 elevado a n, certo? Por Uhum. exemplo, o i9, por exemplo. Não, o i7, por exemplo. Certo? Vamos supor aqui o i7, por exemplo. Pra vocês verem o que acontece no cotidiano. O meu i7, certo? Como que ele trabalha? Ele trabalha com essa característica aqui, ó, 2 elevado a n, certo? Onde esse n é o número de bits, que informações que vai chegar até mim e que eu posso passar para outra pessoa, certo? Então, beleza. Eu vou pegar o meu processador aqui, i7. Como que acontece? O meu i7, ele trabalha numa faixa de 512 bits. Que são o quê? Informações. Eu digito um A na tecla do computador, é um bit que eu estou usando. Eu utilizo um P, é um bit que eu estou usando. Eu utilizo um C, é um bit que eu estou usando. Beleza, esse número aqui é 512. Agora imagina isso aqui num processador i7, que é 2 elevado a 512 vezes. Pergunta a vocês, é rápido ou não é? Muito rápido. Então, por isso que a tendência é o quê? É só ficar o quê? Mais rápido. Então, é 2 elevado a 512. Ah, professor, e o meu i9, por exemplo, que vai chegar aqui o ano que vem? O i9, ele já trabalha com o quê? 1024 vezes esse valor. Ou seja, 2 vezes esse valor aqui. Quer ver? 512 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 10, 2 vezes 5, 10. 1024. O meu i9 trabalha com o quê? 1024 o quê? Bits. E como que é o tempo para processar tudo isso em segundos? Isso em 1 segundo. 2 elevado a 1024 vezes essa informação. Pergunta a vocês, é rápido ou não é? É rápido. É muito rápido. No caso, Beleza? o bit aí, ele é um número não binário. É um binário, entendeu? É um número binário. Muito bem. Quem foi que falou? É eu mesmo, Luiz Miguel. Muito bem, Luiz Miguel. É um número binário. Por isso que existem bits, beleza? Por Número isso que
Oi, pode falar. O número binário ele trabalha com meme, é só 0 e 1, mas ele tem um limite, né? Tipo, pensa, eu não sei. Isso, Como- porque 01 é o quê? É o número binário que corresponde ao quê? Verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, É ligado e desligado, né? Como fala. isso, on-off. Muito bem. Por exemplo, eu tenho a tecla de um computador que eu vou digitar um A, por exemplo, num texto. Certo? O que acontece? Eu digito essa letra. Se é verdadeira, é o quê? É um bit. Então, essa informação vai, chega até o meu processador, que é um i7, um i9, um i5. E o que acontece? Esse processador, ele calcula, né, em nanosegundos essa informação. Ou seja, sai um número binário e vai o quê? É mostrado para mim depois. Ou ele pode ir para a rede, se for uma internet, ou ele volta para mim visualizado, certo? É assim que funciona em resumo. Todo mundo entendeu? Não, sim. Beleza. Mas geralmente esse trabalho é só com, tipo, na casa, eles começam na casa de 4, 8 bits e vai multiplicando vezes 2 sempre, né? Isso, por isso que os computadores mais modernos, você pode observar lá no seu Windows, por exemplo, ou ele é de 32 bits, né? Hoje, São os mais antigos. hoje em dia é difícil ter um desses. Hoje é muito difícil mesmo. Ou ele é de 32 bits, ou ele é de 64. O que é 64? É 32 vezes 2, ou seja, ele duplicou a velocidade dele de transmissão de dados. Tem gente que já fala que nós já estamos caminhando para 128. E aí pergunta a vocês, é mais rápido ou não é? É bem mais rápido. Mas a questão é Bem que mais rápido. o sistema aí é que tá atrasado mesmo. O PlayStation 2 trabalha em 128 bits. Que é Não, bem é isso antigo. mesmo. Tem jogos hoje em dia, por exemplo, que trabalham nessa faixa. É. É porque eu falo assim o PlayStation 2 porque ele é muito antigo, né? E ele já Sim, trabalhava com 128 bits. isso. E aí, no caso, você lembra também que naquela época, né? Não sei, pessoal aí, pode até opinar, o pessoal aí. Naquela época, o que acontecia? Você tinha que colocar o quê? Você tinha que colocar o cartucho, né? Sim. Você tinha que colocar o cartucho. Aí, às vezes, o cartucho não carregava, e o que acontecia? Tinha que reiniciar de novo. Então, hoje, tem videogames aí que trabalham na faixa de 512, 1024. E a resolução é bem melhor. Quanto mais tiver bits, melhor é a resolução, porque você aumenta o número de quê? De pixels, tá? Que é esses elementos que dão cores que a gente pode enxergar. Por exemplo, como eu estou fazendo aqui. Eu tenho aqui um azul, o que? É um pixel que você está vendo. Um roxo é um pixel que você está vendo. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Tudo certo. Beleza. Então, voltando a essa parte aqui, tem elementos, por exemplo, expressões exponenciais que eu não tenho como resolver. Por exemplo, pergunto a vocês, qual é o número x aqui que se eu elevar, eu tenho um 2 aqui e elevar ele, vai me dar um 3? Vixe, aí complica, hein? Não tem, Não tem, porque não 2 tem. elevado. Aí pergunto a vocês, relembrem lá atrás, o que a gente tinha que usar para resolver isso aqui? É equação de primeiro grau? Eu Não, não lembro. logaritmo. 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 E como que funcionava? Eu tenho que achar o valor de x, pois não. Professor, eu vou te falar a verdade. Eu entendo bem pouco. Não, Bem, mas isso aqui eu vou fazendo junto com vocês, viu? Isso aqui é para vocês ficarem antenados como que resolve, por exemplo, um circuito RC, beleza? certo. Beleza, não precisa preocupar, viu? Isso aqui é para matar a curiosidade mesmo, Não, então fechou. beleza? Mas é Beleza. bom vocês relembrarem, tá? Que isso aqui é bom. Sempre que, por exemplo, o professor presencial, vocês perguntaram, professor, como é que a gente calcula o tempo de carregar um circuito desse aqui? Aí vocês já sabem como fazer, beleza? Mas isso aqui pode ficar tranquilo, tá? Eu vou ficar junto com vocês nessa parte aqui. Alguém ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Então, beleza. Como é que a gente fazia isso aqui na matemática? Eu tenho que achar o quê? O valor de x, que vai me corresponder o quê? Se eu pegar o 2 e elevar esse valor, vai me dar um 3. Como que a gente fazia? A gente aplicava o
logaritmo. Quero log de 2 elevado a x igual ao log de 3. Isso aqui, pessoal, na calculadora científica já é determinado, já é calculado. Como que eu faço? Quando eu aplico log, eu tombo o expoente x log de 2 igual log de 3. Beleza. O meu log aqui de 2 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Dividido pelo meu log de 2. E tem uma propriedade que diz o quê? Que quando eu tenho um logaritmo dividido por outro, é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. Log de 3 menos o log de 2. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a minha calculadora aqui. Beleza, deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza, achei aqui. Vocês estão vendo a minha calculadora aqui na tela? Sim ou não? Não, professor, porque tá Então, peraí. transmitindo só... Não, professor, não tô vendo. Peraí. Estão vendo agora? Não. Agora sim. Agora deu certo. Esse aqui é uma calculadora científica que a gente tem no computador. Aqui o meu número log, ao meu logaritmo neperiano que eu vou falar aqui para vocês depois. Eu quero saber, por exemplo, né, o log, né? Quero log de 2. Peraí, vamos lá de novo. C. Beleza. 2. Eu quero saber o meu log. Olha o log dele. 0,301. Certo? Por quê? É um número que eu tenho que calcular quando a minha função exponencial não dá conta de achar, certo? A minha variável. Mas no caso, para chegar no valor de um logaritmo, era como mesmo? Eu nem lembro mais. Euler, Para encontrar aqui o o valor de ezinho. um Aqui, ó. logaritmo... Não. Aham. Aqui ele, tá vendo? Quando você utiliza esse ezinho aqui, ó, 718, 28, 28, aqui o log de E. Beleza? Mas o que seria perguntar? No caso, para você encontrar o valor de um logaritmo, eu não lembro mais como é que é. Tipo, log 2, sem usar a calculadora já direto. Aí, no caso, ele tem que fornecer para você. Porque aí ele tem que fornecer o dado, por exemplo. Ele tem que fornecer assim, ó. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Minha tela? Vocês estão vendo minha tela aqui? Não, ainda tá na calculadora. Então, estão vendo minha tela aqui? Agora sim. Beleza. Quando você quer achar, por exemplo, o log de 2, ele geralmente tem que dar para você, por exemplo, assim, ó. Log de 5, o log de 10 e o log de 5. Por quê? Isso aqui o exercício tem que fornecer para você. Se não fornecer, você não pode calcular. Log de 10 e log de 5, certo? Log de 5. Por que a gente calcula o log de 2 dessa forma? Porque eu sei que 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, eu posso calcular o log de 2 como que? Log de 10 dividido por 5, certo? Beleza? Isso aqui, ele tem que fornecer para você, tá certo? Ele tem que fornecer isso aqui para você. Tudo bem? Vocês entenderam, pessoal? Isso aqui não precisa de vocês se preocuparem. Isso aqui tem computadores, né, como calculadora, por exemplo, científica, que já vem tudo programado para vocês. Vocês não precisam calcular isso aqui, tá ok? Sim, correto. Beleza. Todo mundo entendeu isso aqui? O que acontece? O logaritmo neperiano que a gente representa por ln é o log de um determinado número, por exemplo, o número A, e que está o quê? Na base E, ou seja, o número de Euler. Beleza? Então, eu vou fazer aqui o exercício com vocês para vocês verem como que a gente calcula o tempo.
Beleza. Eu venho aqui e vou fazer o que agora aqui, pessoal? Vou aplicar o meu logaritmo. Vou pegar aqui o meu log. Como é na base E, como tem esse número E, eu coloco o ln, que é o logaritmo natural. E venho, coloco E menos T sobre 10 igual o log de 2 dividido por 3, que já foi me dado. Tranquilo. O que eu faço quando eu aplico o logaritmo? Eu tenho a propriedade de tombar o expoente. Então, fica menos t, que é o tempo que eu quero achar, dividido por 10, logaritmo neperiano de e, pelo número que eu já vou substituir aqui, que ele me deu, que é menos 0,415. Em logaritmo, o logaritmo neperiano de e, ele tem o valor de 1, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho menos t, que é o tempo, dividido por 10, igual menos 0,415. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1 para ficar tudo positivo. Então, fica t positivo. E aqui vai ficar o quê? 0,415. Como aqui em cima é a mesma coisa de eu dividir por 1, que dá esse número, eu posso fazer o quê? Uma multiplicação cruzada. 10 vezes esse número, 1 vezes t. 1 vezes t, t. Esse número vezes 10 passa para cá. Vezes 10. Então, pessoal, quanto que é aí? 0,415 vezes 10. Quanto que é a multiplicação? Um segundo. Como? Um segundo. Como é que é? Não entendi. É um segundo aqui para fazer. Ah, certo. 4,15. Isso. 4,15. Pergunto a vocês, qual é o tempo para o meu capacitor carregar novamente? 4,15 segundos, certo? Pergunto a vocês, é rápido ou não é? É bem rápido. Muito rápido. Essa conta aqui, pessoal, são poucas as pessoas que conseguem entender, até que é do ensino superior, beleza? Mas é assim que a gente determina, não tem como escapar. É assim que a gente procura saber como determinar o tempo que um capacitor ele pode ser o quê? Carregado, beleza? Aí, no caso, se a gente não tivesse aqueles dados ali, Aonde? esses dados, no caso... Você fala esse aqui? Isso. Não, Aí no caso, ele tem que fornecer aqui no circuito para você o valor da tensão, certo? Aí o que acontece? Eu teria aqui esse valor aqui seria a minha tensão, certo? Final. A minha tensão final não, minha tensão inicial. Aqui a gente consideraria aqui como constante, certo? Constante. E faríamos aqui como se fosse o quê? O valor único, 1, certo? Como constante. Pegaríamos esse valor, dividiríamos aqui, 1 dividido pelo valor inicial, teríamos que ter a resistência e a capacitância do capacitor, certo? Sem esses dados, não tem como calcular esse tempo aqui, beleza? E outra, se o exercício ou a atividade que você for fazer não fornecer esse valor também, não tem como calcular, beleza? Todo mundo entendeu? Isso aqui é só para ilustrar para vocês. Vamos supor que tipo, eu tivesse montado um circuito. Como eu chegaria, no caso, para encontrar esse valor que eles colocam aqui no dado de baixo, né? Sem ser o resto. Esse aqui? Exatamente, isso mesmo. Isso aqui, no caso, aí você teria que chegar nesse valor aqui, ó.
Então, o que teria que te dar? Eu teria que te dar o valor desse logaritmo aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Beleza? Se ele não me fornecer esse valor, eu não tenho como determinar o tempo para o meu capacitor carregar. Certo? Ele tem que dar esse valor aqui para você. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, isso aqui é mais para o título de curiosidade. Se vocês quiserem tirar uma foto, podem ficar à vontade, viu? Certo. Certo. Mas também vai estar gravado, né? Para poder Vai reassistir. estar gravado. Se vocês quiserem, pode ficar à vontade, viu? Eu posso ir para o próximo? E aí a gente tem mais 26 minutos. Pode. Beleza? Beleza. Vendo isso, eu tenho esse circuito aqui. Ele pede o seguinte. Vamos ver a energia do capacitor, né, que vai ficar acumulada nele. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma fonte. Eu tenho aqui três resistências. Tenho um indutor e tenho um capacitor. Aqui vai me armazenar carga. Aqui vai armazenar um campo magnético, certo? E aqui eu tenho as resistências. Ele pede o quê? A energia que vai ficar armazenada no capacitor. Como que eu resolvo isso? Eu venho no meu circuito, Querendo ou não, pessoal, circuitos RC e RL são mais trabalhosos mesmo são um pouco mais trabalhosos que os circuitos já RC somente, só, tá? De resistência normal. Desenhei aqui o meu circuito. Aqui. Eu tenho aqui 5. E aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho a minha fonte de 12. Beleza. E o que acontece? Professor, como é que eu vou então descobrir a minha energia de um capacitor? Primeiro, eu tenho que achar a minha corrente total. Como que eu faço? Eu tiro o resistor, porque ele está ligado ao capacitor, e retiro o meu capacitor. E o que eu faço? No lugar do indutor, eu retiro ele e curto-circuito o meu circuito. Beleza. Pergunto a vocês, esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Em série. Muito bem. Então, 5 mais 1, 6 ohms, certo? Esse resultado aqui dá 6 ohms. Beleza? Então, vamos pela primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Minha tensão, 12. Minha resistência que eu achei, 6. E o meu I. Então, a minha corrente vai ser o quê? 12 dividido por 6. Então, a minha corrente aqui vai dar 2 amperes. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim. Beleza. Ótimo. Pergunto a vocês. Quando eu curto-circuitei esse indutor aqui, certo? E colocar de volta o meu resistor que eu tirei, o meu capacitor, vocês concordam comigo que a mesma tensão que vai estar aqui nesse nó, que eu vou chamar aqui de A, é a mesma tensão que vai ser no meu resistor aqui de 5? Sim ou não? Minha tensão que vai ser no resistor de 5? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Por quê? Como que é a pergunta? Se eu
curto-circuitei meu indutor aqui. Vocês concordam comigo que a tensão que vai vir pelo capacitor aqui é a mesma que vai estar aqui no resistor de 5? Sim ou não? Acho que sim. Isso, por quê? Porque eu tenho 12 aqui. Tem aqui o meu resistor. Vou voltar. Por quê? Porque eu tenho que saber a corrente que vai circular por aqui e, consequentemente, a carga que vai estar no capacitor. E como o meu indutor foi retirado, o que acontece? Eu posso fazer assim, ó. O meu resistor de 5 pode ficar nessa configuração. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 1 farad. E aqui eu tenho 1 ohm. E aqui eu tenho o meu 12 volts. Certo? Pergunta a vocês, pessoal. Agora vocês estão vendo que a mesma tensão que tem aqui no ponto A, eu vou ter que ter também aqui no ponto B? Sim ou não? Agora, com essa configuração, o resistor de 4 e 5, eles estão em série ou em paralelo? Junto com o Paralelo. capacitor. Então, a tensão vai ser a mesma. Por isso que o quê? A minha tensão aqui em 5 vai ser o quê? Igual a minha tensão aqui nesse nó do capacitor. Beleza. Como que eu calculo isso? Eu calculo também pela lei de Ohm. V é igual a RI. Qual que é a minha tensão aqui? 5. E minha corrente, 2. Então, a minha tensão nesse capacitor vai ser o quê? De 10 volts. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Por quê? A tensão em A tem que ser igual à tensão em B, correto? Beleza? Ah, e todo mundo pode pensar assim, mas professor, por que que eu não utilizei a minha resistência de 4? Muito simples. Porque se eu tenho a corrente que está circulando por aqui, se tem uma corrente circulando por aqui, pergunto a vocês, ela vai passar com mais facilidade pelo de 4 ou pelo de 5? Pelo de 4. Isso. E aí pergunto a vocês, já que o capacitor ele armazena cargas elétricas através da tensão, o que que eu tenho que ter de modo assim semelhante? A tensão ou a corrente? A tensão, entendeu? Por quê? Não pode ser o quê? A mesma corrente, mas sim o quê? A mesma tensão. Todo mundo entendeu o que eu falei aqui ou quer que eu repita? Pessoal, vocês querem que repita, sim ou não? Não, professor, você não. Entenderam mesmo? Por quê? Se a minha corrente aqui ela vai circular com mais facilidade pelo de 4, então a minha corrente que circula pelo de 5, ela vai ser o quê? Menor que essa corrente aqui que eu vou chamar de 1, por exemplo. Aqui vai ser I2. Mas o meu capacitor, ele faz o quê? Ele armazena cargas elétricas a partir do quê? Da minha tensão. Então o que eu tenho que ter é que a mesma tensão que eu tenho que ter neste nó, eu tenho que ter neste nó, ou seja, no nó B, eu tenho que ter no quê? No nó A, correto? Então é por isso que a minha tensão tem que vir a partir do quê? Do meu resistor de 5, certo? Todo mundo entendeu? Agora o que eu falei? Certo. Beleza. Então ele quer saber a energia que vai ficar armazenada. A energia a gente chama de tal. Então fica capacitância, a tensão que esse capacitor vai estar submetido, dividido por 2. Quanto que é a capacitância que eu tenho aqui, pessoal? 1 farad. A minha tensão, que é 10, elevado ao quadrado, dividido por 2. 10 ao quadrado, eu sei que é 100. 100 dividido por 2, 50 joules. Certo? Todo mundo entendeu?
Sim ou não? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Daqui a um pouquinho de tempo eu já tenho que entrar em outra. Mas eu já peço aqui para vocês um favor. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui só um instantinho. Eu vou parar a gravação. Ô, professor,